Há segredos que não se gritam. Segredos que se respiram no ar denso e úmido de Tabasco. Eu sou Padre Del Valle, e isto é a realidade do México. Hoje não vou contar-vos uma história. Vou abrir uma ferida que nunca fechou. Uma ferida no coração de um povo chamado Água Escondida. Um lugar esquecido por Deus e apagado dos mapas da consciência. Água Escondida. O próprio nome é uma mentira. Não há água limpa lá. Apenas lama. Lama que gruda nas botas, nas paredes, nas almas. Naquela aldeia, no final de um caminho de terra que se rendia à vegetação, havia uma casa. Não, não era uma casa. Era um túmulo de betão e chapa. Um túmulo para os vivos. Ali vivia a família Velasco. Uma família cujo nome era sussurrado com uma mistura de medo e pena. Um segredo aberto. O pior dos segredos. Aquele que todos conheciam, mas ninguém se atrevia a pronunciar em voz alta. Porque nomeá-lo era torná-lo real. Era admitir que o inferno não estava debaixo da terra. Estava ali, a poucos metros, cozinhando lentamente sob o sol implacável de Tabasco. Antes de continuar, quero pedir-lhe uma coisa. Se acha que esta história deve ser ouvida, inscreva-se. Não para aumentar um número num ecrã, mas para dar voz àqueles que vivem no silêncio forçado. Para que nenhuma verdade, por mais monstruosa que seja, fique enterrada sob a lama da indiferença. A sua inscrição é um grito no meio desse silêncio. Agora, voltemos à casa dos Velasco. Do lado de fora, só se viam roupas estendidas. Roupas de crianças. Muitas roupas de crianças. Demasiadas. Os vizinhos contavam as peças como quem conta os dias para uma catástrofe anunciada. E as crianças? As crianças saíam pouco. Quando o faziam, caminhavam com o olhar fixo no chão, como se o peso do céu fosse demasiado para os seus pequenos ombros. Tinham os mesmos olhos, a mesma forma da boca, a mesma tristeza herdada. O segredo era este. E vou dizê-lo apenas uma vez, com toda a clareza do horror. Na família Velasco, os irmãos mais velhos faziam filhos com as suas próprias irmãs. Meninas que davam à luz os seus sobrinhos. Sobrinhos que eram seus filhos. Filhos que nasciam com os olhos dos seus tios. E todos sabiam disso. O professor da escola rural sabia. Ele via a confusão e o medo nos cadernos manchados de lágrimas. O médico do dispensário sabia. Ele atendia partos clandestinos de meninas de 13 anos que diziam ter caído. O polícia do município sabia. Ele recebia chamadas anônimas que eram cortadas no meio de uma frase. O padre da aldeia sabia. Ele ouvia confissões fragmentadas que insinuavam o pecado sem ousar nomeá-lo. Todos sabiam. E ninguém fazia nada. O silêncio era um pacto. Um pacto de covardia. Um pacto de conveniência. Porque remover a lama dos Velasco era arriscar-se a espalhá-la por toda a cidade. Às suas próprias misérias. Aos seus próprios segredos guardados a 7 chaves. Esta história não é apenas sobre uma família destruída. É sobre uma cidade que escolheu a cegueira. É sobre um sistema que transformou a tragédia num trâmite burocrático. Numa folha que se perde num arquivo empoeirado. É a história de como a máquina da justiça, em vez de proteger, simplesmente classifica o horror, arquiva-o. E espera que seja esquecido. Mas há coisas que não podem ser esquecidas. Há gritos que, mesmo que ninguém os ouça, continuam a ecoar nas paredes. E há pessoas que não estão dispostas a ser cúmplices do silêncio. Pessoas que, apesar do medo, decidem trilhar esse caminho lamacento. E abrir a porta da casa no fim do caminho. O silêncio foi quebrado em 2019. Não com um estrondo,
mas com a chegada de um homem que não sabia que devia ficar em silêncio. Chamava-se Ricardo. Tinha 24 anos. Era professor, recém-formado, cheio daquela mistura perigosa de idealismo e energia que as grandes cidades produzem e depois exportam para os cantos esquecidos do país. Foi-lhe atribuída uma vaga na escola primária Benito Juárez, de Água Escondida. Um nome pomposo para uma caixa de betão com telhado de zinco. Ricardo chegou num autocarro velho que o deixou no início da estrada de terra batida. Ninguém foi recebê-lo. Caminhou sob o sol, com uma mala numa mão e uma caixa de livros na outra. A lama grudava nos seus sapatos novos. Ele sentiu o peso dos olhares vindos das janelas. Olhares vazios, curiosos, hostis. Como se ele fosse um corpo estranho que a cidade se preparava para rejeitar. Ao chegar à escola, o diretor, um homem gordo e suado chamado Ramiro, recebeu-o com um sorriso que não chegava aos olhos. "Bem-vindo, professor", disse ele, enxugando a testa com um lenço cinzento. "Aqui a vida é tranquila. Demasiado tranquila." Era um aviso. Ricardo não entendeu naquele momento. Os primeiros dias foram um choque contra a apatia. As crianças não participavam, não faziam perguntas. Apenas copiavam o que ele escrevia no quadro. Os seus olhos pareciam velhos, resignados, como se soubessem que as somas e as subtrações não mudariam o destino que já lhes tinha sido atribuído. E então ele viu-a, Ana Velasco. Ela estava na 4ª classe, mas o seu corpo era o de uma menina da 2ª. Pequena, frágil e silenciosa, um silêncio diferente do dos outros. O dos outros era tédio. O dela era terror. Ricardo tentou aproximar-se. Fazia-lhe perguntas simples. Ela apenas acenava com a cabeça ou negava. Os seus olhos, 2 poços escuros, nunca encontravam os dele. Sempre fixos num ponto da parede. Ou nas suas próprias mãos, que tremiam sobre a secretária. Um dia, durante a aula de arte, pediu-lhes que desenhassem a sua família. As outras crianças desenharam bonecos sorridentes sob um sol amarelo. Ana deixou a folha em branco. Durante meia hora, apenas segurou o lápis preto sobre o papel, sem se mexer, como se o simples ato de traçar uma linha fosse desencadear o apocalipse. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela. "Não queres desenhar, Ana?" sussurrou-lhe. Ela não respondeu, mas uma lágrima solitária rolou pela sua bochecha e caiu sobre a folha em branco, criando uma mancha cinzenta e triste. O coração de Ricardo encolheu-se. Algo estava errado, terrivelmente errado. Começou a observá-la com mais atenção. Notou os hematomas nos seus braços. Pequenas luas roxas que ela tentava esconder sob as mangas compridas da sua camisola, apesar do calor sufocante. Quando ele perguntava, a resposta era sempre a mesma. "Eu caí, professor." Ele percebeu o pânico nos olhos dela, quando o irmão mais velho, um adolescente taciturno e corpulento chamado Javier, vinha buscá-la na saída. Javier não entrava na escola. Apenas ficava parado na porta e a chamava com um assobio. O mesmo assobio que se usa para chamar um cão. E Ana se assustava, recolhia as suas coisas desajeitadamente e corria em direção a ele, sem se despedir. Ricardo decidiu falar com o diretor. Contou-lhe sobre os hematomas, sobre o silêncio, sobre o medo. Ramiro suspirou, recostou-se na cadeira, que rangeu sob o seu peso. "Professor", disse ele com um tom cansado, "são os Velasco. Eles são complicados. Vivem no seu próprio mundo. É melhor não se meter." "Mas é uma menina", insistiu Ricardo. "É nossa aluna. Temos que fazer alguma coisa." O diretor olhou para ele fixamente. O seu sorriso falso tinha desaparecido.
Você é novo aqui, disse ele, com uma frieza cortante. Não entende como as coisas funcionam. Aqui é melhor não mexer na água estagnada, porque fede. Ricardo sentiu um arrepio. Era a primeira barreira, sólida, intransponível. Tentou com os outros professores, recebeu olhares de pena. Encolhimentos de ombros. Sempre foi assim. Não te metas em problemas. Essa família é uma maldição. A segunda parede, a terceira, a quarta, a aldeia inteira era uma fortaleza de silêncio. E ele estava de fora, sozinho. Uma noite, não conseguiu dormir. A imagem da lágrima de Ana sobre a folha em branco perseguia-o. Decidiu dar um passeio pela aldeia. A escuridão era quase total. Apenas a luz da lua se infiltrava entre as nuvens. Passou perto da mercearia. O dono, Dom Eládio, estava a fechar. "O que fazes tão tarde, professor?" perguntou o idoso. Ricardo, desesperado, contou-lhe tudo. Dom Eládio ouviu em silêncio, olhando para o caminho de terra que levava à casa dos Velasco. Quando Ricardo terminou, o idoso cuspiu no chão. "Olhe, rapaz", disse ele em voz baixa, quase inaudível. "Há ninhos de víboras que é melhor não chutar. Você tem uma vida pela frente. Saia desta cidade. Esquece essa rapariga." Era um conselho, mas soou como uma sentença. Ricardo ficou paralisado. O ar parecia pesado. O cheiro de lama e decomposição estava mais forte do que nunca. Sentiu um gosto metálico na boca. O gosto do medo. Não o medo por ele. O medo por ela. Por Ana. Compreendeu naquele instante que partir não era uma opção. Ir embora era tornar-se cúmplice. Era colocar mais um tijolo naquela parede de silêncio. E a sua consciência não permitiria isso. Naquele momento, sob a lua de água escondida, Ricardo tomou uma decisão. Não sabia como, nem com quem, mas iria tirar Ana daquele inferno, mesmo que tivesse que derrubar a parede à força. Mesmo que tivesse de chutar o ninho de víboras e enfrentar o que saísse dele. O idealismo não tinha morrido, apenas se tinha endurecido. Tinha se transformado numa raiva fria e determinada. No dia seguinte, Ana faltou à escola. E no outro. E no outro. Uma semana inteira. Ninguém sabia de nada. Ou ninguém queria dizer nada. Na carteira vazia de Ana, Ricardo encontrou um pedaço de papel dobrado. Era um desenho. Não estava em branco. Estava cheio de traços pretos e furiosos. Figuras grandes e ameaçadoras rodeando uma figura pequena. Não havia rostos, apenas olhos. Muitos olhos. E mãos. Mãos que saíam de todos os lados. Ricardo sentiu que lhe faltava o ar. As suas próprias mãos começaram a tremer, amassando o papel. O desenho não era uma fantasia. Era um testemunho. Um grito de socorro desenhado com um lápis preto. Não havia mais dúvidas. Não havia mais tempo para cautela. Ele guardou o desenho no bolso. O papel parecia pesado, como uma pedra. Ele saiu da escola sem dizer para onde ia. Caminhou com passos firmes, deixando para trás a apatia da cidade. Dirigiu-se à sede do município, ao gabinete do Ministério Público. Iria quebrar o pacto. Iria gritar o segredo aos quatro ventos. Ainda não sabia que o silêncio da cidade era apenas a primeira camada do inferno, que por baixo dele existia um silêncio muito mais profundo e cruel. O silêncio da burocracia. O silêncio do sistema. A viagem de autocarro até a sede do município foi um purgatório de vibrações e calor. Ricardo sentou-se junto à janela. Mas o ar que entrava não refrescava. Era o mesmo ar pesado de água escondida. Levava o desenho de Ana no bolso da camisa, sobre o coração.
O papel dobrado parecia uma placa de chumbo. Pesado, frio, uma acusação silenciosa. O escritório do Ministério Público era um edifício cinzento com janelas sujas. Lá dentro, o tempo parecia passar mais devagar. Um ventilador de teto girava preguiçosamente, distribuindo o mesmo ar viciado. Cheirava a papel velho e café queimado. Um homem com uma camisa de manga curta manchada de suor o atendeu atrás de um balcão alto. Seu rosto era uma máscara de tédio. Ricardo, com a voz trêmula pela urgência, explicou a situação. Falou de Ana, dos hematomas, da ausência, do medo. Pegou o desenho e o colocou sobre o balcão. O funcionário olhou para ele sem tocá-lo. Depois, ergueu os olhos para Ricardo. Não havia surpresa nos seus olhos, nem indignação, nem mesmo curiosidade. Apenas um cansaço infinito. Precisa preencher um formulário, disse ele, com voz monótona. O 3A, para denúncia de possível abuso infantil. Tirou uma folha de uma gaveta e passou-lhe. Vai precisar do nome completo da menor, o seu CURP, se tiver, e testemunhas. Nomes e endereços das testemunhas. As testemunhas estão com medo, exclamou Ricardo. Toda a cidade está com medo. A menina está em perigo agora. O oficial suspirou. Um suspiro longo e pesado. O suspiro de um homem que já ouviu a mesma história 1000 vezes. Olhe, professor, disse ele baixando a voz. Sem uma denúncia formal e provas, não podemos fazer nada. É o procedimento. Vá, obtenha os dados, procure alguém que se atreva a assinar e volte. Ele apontou para a porta. Há mais pessoas à espera. Ricardo ficou imóvel. O zumbido do ventilador, o murmúrio das pessoas no corredor. O cheiro da derrota. Sentiu uma onda de frio, apesar do calor sufocante. O sistema não era uma parede. Era um labirinto de papel. Um labirinto projetado para que você se perdesse, para que você se cansasse, para que você desistisse. Ricardo pegou o desenho. Saiu do escritório sem o formulário 3A. O sol do meio-dia bateu com violência. Caminhou sem rumo pelas ruas da capital municipal. A raiva queimava-lhe o peito. Uma raiva impotente. Compreendeu que o procedimento era uma forma de adiar a justiça até que a injustiça se tornasse permanente. Compreendeu que estava sozinho. Completamente sozinho. Então, tomou a decisão que mudaria tudo. Se o sistema não ia entrar naquela casa, ele entraria. Não mais como professor, nem como cidadão preocupado, mas como um homem que se recusa a ser cúmplice. Ele voltou para a água escondida no último autocarro do dia. A cidade o recebeu com seu silêncio habitual, mas agora, Ricardo ouvia-o de outra maneira. Era o silêncio da cumplicidade. O silêncio que protege o monstro. Não foi à escola. Não foi para o seu pequeno quarto alugado. Dirigiu-se diretamente ao fim do caminho de terra batida, em direção à casa dos Velasco. Cada passo era uma martelada na sua cabeça. A lama parecia mais profunda, mais pegajosa, como se a própria terra tentasse detê-lo. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Cores de ferida. A casa estava lá, esperando por ele, mais escura, mais ameaçadora do que nunca. Um silêncio antinatural a cercava. Nem mesmo o canto dos grilos ousava se aproximar. Ricardo parou em frente à porta de madeira podre. O ar era irrespirável. Cheirava a umidade, a lixo e a algo mais, algo doce e podre, o cheiro do horror. Levantou a mão para tocar. Estava a tremer. Bateu uma vez. O som foi seco, morto. Passaram-se vários segundos. A porta abriu-se com um rangido lento. Uma mulher apareceu na soleira. Era magra, com cabelos grisalhos presos num coque apertado.
O seu rosto era um mapa de rugas profundas. Mas os seus olhos eram negros, vazios, sem idade. Era a matriarca, a rainha daquele reino de podridão. "O que quer?" disse ela. A sua voz era um sussurro rouco. "Procuro Ana Velasco. Sou o seu professor." A mulher olhou para ele de cima a baixo. Uma avaliação fria, desdenhosa. "Não há nenhuma Ana aqui", respondeu ela, e começou a fechar a porta. Mas, naquele instante, vindo do fundo escuro da casa, Ricardo ouviu um choro abafado. Fracos, o choro de um bebê. Sem pensar, empurrou a porta. A mulher tropeçou para trás, surpreendida. E Ricardo entrou. A escuridão engoliu-o. E o cheiro? O cheiro atingiu-o com a força de um soco no rosto. Revirou-lhe o estômago. Fez-lhe lacrimejar os olhos. Era um cheiro a confinamento, a corpos sujos, a doença, a desesperança. Os seus olhos demoraram a habituar-se à penumbra. A única luz vinha de uma janela pequena e suja. Aos poucos, as formas começaram a definir-se. E o verdadeiro horror revelou-se. Não era uma casa, era uma toca. Havia crianças por toda parte, sentadas no chão de terra, deitadas em colchões manchados. Crianças de todas as idades, mas todas tinham os mesmos olhos. Grandes, escuros, vazios. A mesma palidez doentia na pele. A mesma expressão de resignação. Moviam-se lentamente, como se estivessem debaixo de água. Ninguém falava, ninguém brincava. Apenas existiam naquele crepúsculo perpétuo. Ricardo sentiu o chão mover-se sob os seus pés. Teve de se apoiar na parede. Estava úmida, fria, escorregadia ao toque. Sentiu uma náusea violenta subir pela garganta. Viu uma rapariga, com não mais de 15 anos, a embalar um bebê nos braços. O seu olhar estava perdido no vazio. O bebê não chorava. Apenas emitia pequenos gemidos. Tinha a pele translúcida. As veias azuis na cabeça eram visíveis. Mais além, num canto, outra menina, ainda mais nova. Estava de joelhos, esfregando o chão com um pano sujo. A sua barriga estava saliente sob um vestido surrado. Ela estava grávida. Uma menina grávida, limpando o chão na escuridão. Ricardo sentiu que estava a sufocar. O ar estava denso demais para entrar nos seus pulmões. Um suor frio percorreu as suas costas. Ele queria gritar, queria correr, queria incendiar tudo. Mas seus pés estavam presos ao chão. E então ele a viu. Ana. Ela estava encolhida num canto, longe dos outros. Abraçava os próprios joelhos, balançava-se, para frente e para trás, para frente e para trás, com um movimento rítmico, hipnótico. Estava muito mais magra. Sua pele tinha um tom acinzentado. Os seus olhos estavam abertos, fixos num ponto invisível da parede. Não havia medo neles, nem tristeza. Não havia nada. Um vazio absoluto. "Ana", sussurrou Ricardo. Ela não reagiu, como se o seu nome já não lhe pertencesse, como se ela própria já não estivesse ali. Apenas o invólucro vazio, balançando a sua própria ausência. Ao lado dela, uma criança pequena, de 2 ou 3 anos, brincava com uma garrafa de plástico vazia. A criança olhou para Ricardo, e o professor sentiu a sua alma partir-se em 2. A criança tinha os olhos de Javier, o irmão mais velho, aquele que a ia buscar à escola com um assobio. Eram idênticos, o mesmo olhar sombrio e desafiador. A prova viva do inferno. O ciclo do horror feito carne. Um filho que era sobrinho, um irmão que era pai. Ricardo sentiu que ia vomitar. O sabor amargo da bilis queimava-lhe a garganta. Todo o universo reduziu-se àquela casa. Aquele cheiro, aqueles olhos. "Que raio estás aqui a fazer?" A voz soou atrás dele, grave,
ameaçadora. Era Javier. Ele surgiu da penumbra, grande como uma montanha. Os seus olhos eram carvões acesos de fúria. Na mão, segurava um facão. Não o levantou. Não era necessário. A sua simples presença era uma arma. Sai daqui, rosnou, ou eu te faço em pedaços. A matriarca, a mulher da porta, aproximou-se e empurrou Ricardo com uma força inesperada. Fora da minha casa. Louco, fora! Ricardo tropeçou em direção à porta, dando-lhes as costas. Um erro que poderia custar-lhe a vida. Sentiu o empurrão final e caiu de joelhos na lama do lado de fora. A porta fechou-se com um estrondo. O som ressoou no silêncio do entardecer, como o ferrolho de uma cela, como a tampa de um caixão. Ricardo ficou ali, na lama, tremendo da cabeça aos pés, sem controle. O corpo tentando expelir o horror que acabara de testemunhar. Finalmente, ele se inclinou e vomitou. Vomitou a impotência, a raiva, o nojo. Mas as imagens não saíram. As imagens ficaram lá dentro, gravadas a fogo em sua memória para sempre. Os olhos vazios. A barriga inchada da menina. O menino com os olhos do tio. E Ana, balançando na escuridão. Ele já não era um professor tentando ajudar uma aluna. Era uma testemunha. E o peso desse testemunho era mais opressivo do que o de qualquer túmulo. A noite caiu sobre água escondida. Mas para Ricardo, a verdadeira escuridão estava dentro dele. Ele não voltou para o seu quarto. Como poderia dormir numa cama limpa depois de ter visto o inferno? Ele caminhou pela vila deserta, como um fantasma. A lama nos joelhos tinha secado, transformando-se numa crosta dura. Um estigma. A marca da casa no fim do caminho. Ele sabia que não podia voltar para a polícia da sede do município de mãos vazias. Precisa de provas, disse o agente. E ele tinha-as. Estavam gravadas nas suas retinas. Mas precisava que mais alguém falasse. Alguém da aldeia. Alguém que quebrasse o pacto de silêncio. E só havia uma pessoa que lhe tinha mostrado um lampejo de humanidade. Dom Eládio, o dono da loja. Encontrou-o a fechar novamente, como numa repetição fantasmagórica da noite anterior. O velho viu-o chegar, coberto de lama e com o olhar perdido. Não se surpreendeu. Apenas suspirou e fez-lhe sinal para entrar na loja. Fechou a cortina de metal com um estrondo que soou como uma porta batida para o resto do mundo. Lá dentro, entre sacos de feijão e garrafas de refrigerante, o ar era mais respirável. Dom Eládio serviu-lhe um copo de água. As mãos de Ricardo tremiam tanto que a água se derramava. Foi você, não foi? Perguntou o velho em voz baixa. Ricardo apenas acenou com a cabeça. Não conseguia falar. Jovem imprudente, murmurou Dom Eládio, balançando a cabeça. Podia ter morrido lá dentro. Sentou-se num banco de madeira, em frente a Ricardo. O silêncio prolongou-se. Apenas o zumbido de um frigorífico velho. Você quer saber? Disse finalmente o velho. Quer entender? Não era uma pergunta. Ricardo ergueu os olhos. O seu olhar era um apelo. E Dom Eládio, vencido pelo peso de décadas de silêncio, começou a falar. Cada palavra era uma pedra que ele tirava da sua consciência. A história dos Velasco não começou com horror. Começou com abandono, há mais de 40 anos. O patriarca original, avô das crianças de hoje, chamava-se Ismael Velasco. Era um homem trabalhador, camponês. A sua esposa, Helena, a matriarca que abriu a porta, era jovem e bonita na época. Tiveram 4 filhos. 2 homens, 2 mulheres. Eram pobres, como todos em Água Escondida, mas eram uma família. Um dia, Ismael foi-se embora. Foi procurar trabalho no norte, como tantos outros. Volto daqui a 1 ano,
disse ele a Helena. Nunca mais voltou. O abandono foi a primeira rachadura. Helena ficou sozinha com 4 filhos. Numa aldeia onde ser mulher sozinha era ser presa fácil. Em vez de ajudarem, as pessoas da aldeia começaram a apontar o dedo para ela. A abandonada. Cobertos de malícia, cobertos de malícia. Evitavam-na na igreja. A solidão transformou-se em isolamento. E o isolamento, em veneno. Helena fechou-se em si mesma e fechou os seus filhos. Ensinou-os a desconfiar de todos. O mundo lá fora é mau, dizia-lhes. Só temo-nos uns aos outros. A casa tornou-se a sua fortaleza e a sua prisão. Os filhos cresceram selvagens, sem escola, sem amigos. Só conheciam a casa, o campo ao redor e o rosto da mãe. E os seus próprios rostos, refletidos uns nos outros. O tempo passou. As crianças tornaram-se adolescentes e o confinamento cobrou o seu preço. A natureza, pervertida e sem orientação, seguiu o seu curso. Na escuridão da casa, no silêncio imposto, nasceu o primeiro filho do incesto. Ninguém sabe exatamente quando, nem quem foram os primeiros. Só que aconteceu. Helena, em vez de ficar horrorizada, viu isso como uma solução monstruosa. Se o mundo exterior os havia abandonado, eles criariam o seu próprio mundo. Se as pessoas os rejeitavam, eles se multiplicariam entre si. Conceberam a ideia de uma linhagem pura, uma linhagem Velasco blindada contra o julgamento externo. A irracionalidade tornou-se norma, fria, calculada. Instalou-se como regra doméstica. Aos irmãos mais velhos era imposto iniciar as mais novas, apresentado como um dever e um ritual. As meninas, formadas dentro desse quadro, não o identificavam como uma violação. Elas viam isso como seu destino. É o que nos cabe, ensinavam-lhes desde pequenas. A dor fazia parte do processo. O medo era normal. Dom Eládio fez uma pausa. Tomou um gole de água. Sua voz era apenas um murmúrio. Os primeiros bebês nasceram fracos. Muitos morreram. A Helena enterrava-os no quintal das traseiras, à noite. Ela dizia que a terra reclamava aqueles que não eram suficientemente fortes. Ricardo fechou os olhos. A imagem de um quintal cheio de pequenas sepulturas sem nome queimava-lhe a mente. O horror tinha camadas, camadas e camadas de escuridão. Os que sobreviviam, continuou o ancião, cresciam dentro da mesma lógica. Não havia pais nem mães, nem tios nem sobrinhos. Apenas a família. Uma massa indiferenciada de corpos e sangue partilhado. Os homens saíam para trabalhar no campo. As mulheres ficavam em casa, a cuidar das crianças e a ter mais filhos. O ciclo, a máquina do horror, perfeitamente lubrificada. E o povo? Sussurrou Ricardo. Ninguém viu nada. Dom Eládio soltou uma risada amarga, sem alegria. Claro que vimos. Vimos as barrigas crescerem. Ouvimos os choros dos recém-nascidos. No início, alguns tentaram fazer alguma coisa. Uma vez, o velho padre foi falar com a Helena. Saiu de casa pálido como um morto e nunca mais voltou a mencionar o assunto. Outra vez, um grupo de mulheres foi exigir que ele mandasse as crianças para sua escola. Javier, que na altura era um rapaz, saiu com o facão. Não houve mais visitas. O medo tornou-se um hábito. As pessoas aprenderam a desviar o olhar, a não ouvir, a não saber. É mais fácil viver assim, disse Dom Eládio, com o olhar perdido nos sacos de feijão. É mais fácil fingir que aquela casa não existe. E a polícia? O governo? Insistiu Ricardo. O governo? Repetiu o ancião,
como se fosse uma palavra estranha. Eles vêm a cada 6 anos para pedir o voto. Colocam uma lona com um rosto sorridente e vão embora. Eles não se importam com o que acontece na lama, desde que a lama não o salpique. 1 ou 2 vezes, alguém de fora, algum parente distante, tentou denunciar. Foram ao mesmo escritório que Ricardo, preencheram os mesmos formulários e se depararam com a mesma barreira da burocracia. Não há provas suficientes. É um assunto familiar. Precisamos de uma declaração da vítima. Como poderia uma vítima que não sabia que era vítima prestar declarações? Como poderia uma menina denunciar o seu irmão, que também era seu pai e pai do seu sobrinho? O sistema não estava preparado para um horror tão retorcido. A sua linguagem de leis e procedimentos não conseguia descrever o que se passava naquela casa. Por isso, ignorava-o. Classificava-o como problema social complexo e arquivava-o. A matriarca Helena, disse Dom Eládio, é quem mantém tudo unido, com a sua loucura. Ela é a lei e a religião daquela casa. Javier é o seu braço executor, o guardião, o garanhão principal. Ricardo sentiu o gelo nas veias. E Ana, conseguiu dizer. Ana é diferente, suspirou o ancião. As outras meninas nasceram lá dentro. Nunca conheceram outra coisa. Mas Ana é filha de uma das irmãs originais e de um trabalhador que veio de fora. Um dos poucos erros do sistema de Helena. Aquele homem tentou levá-la, a ela e a mãe. Javier matou-o, com a mesma machete. Enterraram-no no pátio, ao lado dos bebés. É por isso que a Ana é diferente. Ela tem um pouco do mundo exterior no seu sangue. É por isso que ela ia à escola. A Helena achava que podia controlá-la, mas algo nela resiste. O seu silêncio não é de aceitação, é de rebelião contida. Ricardo entendeu. A lágrima sobre o papel em branco, o desenho cheio de olhos e mãos. Era o grito daquela pequena parte do mundo exterior que vivia presa dentro dela. Um grito que ninguém quis ouvir, até agora. Ficou tudo em silêncio na loja. Um silêncio pesado, cheio de 40 anos de verdades não ditas. Agora sabe tudo, mestre, disse Dom Eládio, levantando-se com dificuldade. A questão é, o que vai fazer com isso? Ricardo levantou-se. Já não tremia. A história de Dom Eládio não o tinha abalado. Tinha-o fortalecido. O horror tinha um nome. Tinha uma história. Tinha uma lógica perversa. E tudo o que tem uma lógica pode ser desmantelado. Vou tirá-los de lá, disse Ricardo. A sua voz era firme, tranquila, a voz de um homem que viu o fundo do abismo e decidiu não ficar nele. Todos eles, especialmente a Ana. Dom Eládio olhou para ele. Viu algo nos seus olhos que nunca tinha visto em mais ninguém. Não era idealismo juvenil. Era a determinação de um soldado que vai para uma guerra, que sabe que não pode perder. Porque render-se é pior do que morrer. O idoso caminhou em direção à porta. Se vai travar essa guerra, vai precisar de mais do que coragem, disse ele. Vai precisar de uma testemunha. Alguém que assine aquele maldito papel. Ele abriu a cortina de metal. A luz cinzenta do amanhecer entrou na loja. Eu assinarei, disse Dom Eládio. E pela primeira vez em 40 anos, um tijolo da parede do silêncio se desprendeu. O amanhecer em água escondida não trouxe nenhuma esperança. Apenas uma luz cinzenta que fazia a lama parecer ainda mais suja. Ricardo e Dom Eládio não perderam tempo. Viajaram no primeiro autocarro para a sede do município. Desta vez, Ricardo não olhou pela janela. Olhou para o idoso sentado ao seu lado. Dom Eládio tinha o olhar fixo nas suas mãos
enrugadas e manchadas pela idade. Não dizia nada. O peso da sua decisão curvava-o mais do que os anos. Quebrar um pacto de 40 anos de silêncio tem um custo, e ele estava prestes a pagá-lo. Chegaram novamente ao escritório do Ministério Público. O mesmo edifício cinzento. O mesmo cheiro a café queimado. O mesmo funcionário entediado atrás do balcão. Ele reconheceu-os. Um leve lampejo de irritação brilhou nos seus olhos. "Você de novo, professor?", disse ele com aborrecimento. "Trouxe uma testemunha", respondeu Ricardo, com uma firmeza que não sentira da primeira vez. Colocou o formulário 3A, que agora parecia um documento sagrado, sobre o balcão. Dom Eládio, com a mão trêmula, assinou onde Ricardo lhe indicou. A assinatura era um rabisco trêmulo, mas era a assinatura mais corajosa que Ricardo já tinha visto na vida. O funcionário olhou para a de assinatura, depois para Dom Eládio, depois para Ricardo. Soltou um suspiro, como se lhe estivessem a pedir um esforço sobre-humano. "Muito bem", disse, carimbando o papel com um golpe seco. "Será aberto um processo de investigação. Iremos notificá-los." "Quando?", perguntou Ricardo. "Quando for a altura certa. Há procedimentos a seguir. Há outros casos antes deste." "É urgente", insistiu Ricardo, elevando o tom de voz. "Há crianças em perigo." "Vi uma menina grávida. Vi um bebê que parece que vai morrer." O oficial nem se abalou. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos no balcão. "Olhe, professor", disse ele em voz baixa, confidencial, como se estivesse a revelar um grande segredo. "Todos os dias vêm pessoas aqui para me dizer que o seu caso é urgente. Se eu abrir uma exceção para si, terei de abrir para todos." Fez uma pausa, olhando Ricardo nos olhos. "A sua urgência agora é um número de processo. O 2019 TAB 7432. Espere até que o chamem." Virou-se e começou a organizar alguns papéis, dando por terminada a conversa. Ricardo ficou paralisado. O número de processo: 2019 TAB 7432. O horror da casa dos Velasco. O incesto, os bebés enterrados, a loucura de Helena, o machete de Javier, os olhos vazios de Ana. Tudo isso reduzido a uma série de números e letras. O sistema não buscava justiça, buscava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. Sentiu um frio percorrer a sua medula espinhal. O frio da indiferença burocrática. Era uma parede mais alta e mais espessa do que o silêncio da aldeia. Dom Eládio agarrou-lhe o braço. "Vamos embora, rapaz. Já fizemos o que tínhamos de fazer." Saíram do escritório. O sol continuava lá, mas Ricardo já não o sentia. Passou uma semana, depois 2. Silêncio. Ricardo ia à escola todos os dias, mas sua mente não estava lá. Ele olhava para a carteira vazia de Ana, e a raiva crescia dentro dele. Uma raiva surda, constante. Todos os dias, depois das aulas, ele ligava para o Ministério Público. A resposta era sempre a mesma. "O seu caso está em processo. O agente designado está ocupado. Ligue na próxima semana." Dom Eládio envelheceu 10 anos nessas 2 semanas. As pessoas da cidade já não compravam dele. Passavam direto pela sua loja. Olhavam para ele com desprezo, ou com medo. O traidor, aquele que quebrou o pacto, estava a pagar o preço. Uma noite, alguém atirou uma pedra e partiu a janela da loja. Junto com a pedra, havia um bilhete. "Cala a boca." Ricardo sabia que o tempo estava a acabar. Javier sabia que eles tinham conversado. A violência estava a aumentar. Desesperado,
Ricardo recorreu à instância seguinte. O DIF, Desenvolvimento Integral da Família. O nome parecia promissor. Ele apanhou outro autocarro. Foi a outro escritório. Este era diferente. Mais limpo, com cartazes de crianças sorridentes nas paredes. Uma ironia cruel. Ele foi recebido por uma assistente social, uma jovem chamada Carmen. Ela parecia simpática, compreensiva. Ricardo contou-lhe toda a história. Mais uma vez, mostrou-lhe o documento da denúncia. Falou-lhe da inércia do Ministério Público. Carmen ouvia, acenava com a cabeça, tomava notas. Pela primeira vez, Ricardo sentiu uma centelha de esperança. Isto é terrível, disse Carmen quando ele terminou. É exatamente o tipo de caso que devemos tratar. Vou falar com o meu superior. Faremos uma visita imediatamente. Ricardo quase chorou de alívio. Espere-me aqui, disse Carmen, e desapareceu por um corredor. Ele esperou meia hora. 1 hora. O otimismo foi desaparecendo, substituído pela ansiedade familiar. Finalmente, Carmen voltou. O seu rosto estava diferente. A gentileza tinha sido substituída por uma máscara de profissionalismo distante. Ela não olhava nos seus olhos. Falei com a minha chefe, disse ela, num tom cuidadosamente neutro. A situação é complicada. Como já existe um inquérito criminal aberto, o DIF não pode intervir diretamente até que o Ministério Público o solicite. Era uma barreira. Mais uma. Uma barreira de jurisdições e protocolos. Mas eles não estão a fazer nada, exclamou Ricardo. Temos que esperar que encontrem uma dessas crianças morta para que eles ajam. A pergunta pairou no ar do escritório. Carmen mexeu-se, desconfortável. São as regras, professor. Não podemos ignorar a cadeia de comando. O que posso fazer é enviar um ofício ao Ministério Público, solicitando que acelerem a investigação. É tudo, uma carta. Mais um pedaço de papel no labirinto. Ricardo levantou-se. O sabor metálico do fracasso voltou à sua boca. Obrigado por nada, disse ele, e saiu do escritório, passando ao lado dos cartazes das crianças sorridentes. Uma zombaria. Uma mentira. Lá fora, sentou-se num banco do parque. Sentia-se como um rato num labirinto, correndo de um lado para o outro, apenas para encontrar becos sem saída. Cada porta que tocava, fechava-se. Cada mão que procurava, afastava-se. O sistema não foi concebido para proteger Ana. Foi concebido para se proteger a si próprio. A sua estrutura, as suas regras, os seus procedimentos. As crianças da casa dos Velasco eram um erro no seu sistema. E o sistema preferia ignorar o erro a admitir que o seu design era defeituoso. Ricardo voltou para a água escondida naquela noite, sentindo-se completamente derrotado. O peso da sua promessa a Dom Eládio, vou tirá-los de lá, agora esmagava-o. Como poderia lutar contra um monstro sem rosto? Um monstro feito de selos, ofícios, jurisdições, frases como está em processo e não nos compete. Na semana seguinte, aconteceu o inevitável. Uma tarde, enquanto Ricardo estava no seu quarto, ouviu uma agitação na rua. Saiu e viu um grupo de pessoas a correr em direção à loja de Dom Eládio. O seu coração deu um salto. Ele também correu, abrindo caminho entre as pessoas. E viu. Dom Eládio estava caído no chão, atrás do balcão. Havia uma poça de sangue a crescer à sua volta. As pessoas olhavam, murmuravam, mas ninguém se aproximava. Ricardo ajoelhou-se ao seu lado. O idoso ainda respirava. Fraco. Tinha um ferimento profundo na cabeça. Foi o Javier,
sussurrou alguém na multidão. Eu vi-o a sair a correr. Ricardo procurou o rosto de Dom Eládio. O idoso abriu os olhos, olhou para ele. Não havia dor no seu olhar, nem medo, apenas uma profunda e infinita tristeza. Tentou dizer algo. Só saiu um gorgolejo de sangue. E então, os seus olhos ficaram fixos, vazios. Morreu ali. No chão da sua própria loja, rodeado de pessoas que tinham visto tudo e não tinham feito nada. Ricardo ficou ajoelhado no sangue. Já não sentia raiva, nem tristeza. Sentia um vazio absoluto. A morte de Dom Eládio não foi um assassinato. Foi uma mensagem. Uma mensagem para ele, para o povo. É isto que acontece quando se quebra o silêncio. A polícia municipal chegou 1 hora depois. Isolaram a área. Tomaram depoimentos. Todos disseram o mesmo. Não vimos nada. Ouvimos um barulho e quando chegamos já estava assim. Pobre Dom Eladio, deve ter caído. O pacto de silêncio tinha sido selado novamente, com sangue. Um oficial aproximou-se de Ricardo. Você conhecia-o bem, não é, professor? Ele foi minha testemunha, disse Ricardo com a voz embargada. Denunciamos juntos a família Velasco. O oficial olhou para ele com uma mistura de pena e advertência. Mestre, disse em voz baixa, às vezes, por querer fazer o bem, a gente causa mais mal. Saia desta cidade, antes que você seja o próximo acidente. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Fez a sua pequena mala, mas não para partir. A morte de Dom Eládio tinha mudado as regras do jogo. Já não se tratava de salvar Ana. Tratava-se de fazer justiça por Eládio. Tratava-se de queimar o sistema até as fundações. Na manhã seguinte, pegou nas suas últimas poupanças e entrou no autocarro. Não para a sede do município, para a capital do estado. Iria saltar todos os labirintos. Ele iria diretamente ao topo, às mídias de comunicação. Se o sistema não quisesse ouvir o grito de um professor, talvez ouvisse o rugido de um escândalo. Ele não tinha mais nada a perder. Tinham-lhe tirado a esperança. Tinham-lhe tirado a fé na justiça. Tinham matado o seu único aliado. A única coisa que lhe restava era a verdade. Uma verdade terrível, suja e sangrenta. E ele estava disposto a usá-la como arma. Mesmo que a explosão o consumisse também. A guerra já não era contra a família Velasco. Era contra o silêncio, contra a indiferença, contra o documento 2019 TAB 7432. E desta vez, ele iria garantir que todo o país ouvisse. A história de Ricardo, amplificada por um jornal da capital, explodiu. Não foi uma explosão, foi um terremoto. Abalou os escritórios cinzentos, fez tremer as secretárias dos burocratas. A frase "a família em que os jovens faziam filhos com as suas próprias irmãs" apareceu nas manchetes nacionais. O horror de Água Escondida já não era um segredo sussurrado na lama. Era uma vergonha nacional. O processo 2019 TAB 7432, antes esquecido numa gaveta, tornou-se o caso mais importante do Estado. De repente havia recursos, havia pessoal. Havia urgência. A maquinaria do sistema, antes imóvel, começou a funcionar a uma velocidade assustadora, não por justiça, por controlo de danos. Um comboio de patrulhas e carrinhas do DUIF chegou à Água Escondida. Não chegaram em silêncio. Chegaram com as sirenes a todo o volume. Um espetáculo de força para as câmaras que vinham atrás. Arrombaram a porta da casa dos Velasco. Tiraram as crianças, uma a uma. As crianças, piscando os olhos sob um sol que mal conheciam, pareciam animais assustados saindo de uma toca.
Os fotógrafos disparavam seus flashes. Cada flash, uma profanação de sua escuridão. Colocaram-nas nas ambulâncias. 27 pessoas. 19 delas, menores de idade. Meninas que eram mães. Meninos que eram tios e irmãos ao mesmo tempo. Um emaranhado de laços de sangue impossíveis de desvendar. Javier foi preso. Não resistiu. O seu rosto nas fotos do jornal estava inexpressivo. A matriarca, Helena, foi levada para um hospital psiquiátrico. Ela gritava que o mundo exterior os estava a contaminar, que queriam destruir a sua linhagem. Ricardo viu as imagens na televisão, num pequeno quarto de hotel na capital. Viu o rosto de Ana. Estavam a colocá-la numa ambulância. Um paramédico tinha colocado um cobertor sobre os seus ombros. Por um segundo, ela olhou para a câmara. Os seus olhos já não estavam vazios. Havia algo neles. Confusão, medo, mas também uma pequena, quase imperceptível centelha de algo mais. A possibilidade de um futuro. A intervenção foi classificada como um sucesso retumbante. Os políticos deram conferências de imprensa, prometeram investigações aprofundadas e todo o peso da lei. Disse-se que as crianças receberiam atenção integral. Palavras. Apenas palavras para encobrir o fedor de 40 anos de negligência. As crianças Velasco foram distribuídas por diferentes abrigos do Estado. Separadas. A única família que conheciam, desmantelada, passaram de uma prisão de lama para uma prisão de protocolos. Psicólogos tentaram explicar-lhes conceitos que eles não compreendiam. Pai, mãe, irmão. Palavras vazias para eles. A maioria nunca se adaptou. Permaneceram em silêncio. Perdidos entre dois mundos, sem pertencer a nenhum. E Ricardo? Foi aclamado como um herói pelos meios de comunicação. Mas em água escondida, o seu nome tornou-se uma maldição. O homem que trouxe a desgraça. Aquele que expôs a ferida purulenta aos olhos do mundo. Nunca mais pôde voltar a ensinar. A morte de Dom Eládio foi oficialmente registrada como um acidente por queda. O caso foi encerrado por falta de provas. Javier foi condenado. Helena foi declarada inimputável. A justiça, ou algo parecido, tinha cumprido o seu papel. E o silêncio voltou a cair sobre água escondida. Um silêncio diferente, mais pesado. O silêncio da vergonha. Anos depois, dizem que alguém viu Ana. Ela trabalhava numa fábrica na fronteira. Era uma mulher silenciosa, solitária. Dizem que, às vezes, quando achava que ninguém a via, ela desenhava num pequeno caderno. Não desenhava famílias sorridentes, nem sóis amarelos. Desenhava olhos, muitos olhos, e mãos. Mãos que saíam da escuridão. Porque há infernos dos quais se pode sair. Mas há outros que ficam dentro de nós. Para sempre. Esta não foi a história de um resgate. Foi a história de um sistema que só reage ao escândalo. Um sistema que não previne, apenas repara. E às vezes, nem isso. Apenas classifica o horror e segue em frente. Até a próxima ferida. Até o próximo grito que seja forte o suficiente para ser ouvido. Sou o Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.